Se você já tentou se organizar financeiramente em algum momento, você certamente já pensou que precisa fazer algum tipo de economia no seu dia a dia. O problema é que muitas vezes essas economias que você faz acabam te levando a gastar mais dinheiro do que você gastaria se não tivesse tentado economizar. E é justamente sobre essas economias burras que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, CEO da CRK Finanças e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e recomendá-lo para cada vez mais pessoas, para assim nós alcançarmos um crescimento cada vez maior. Se você não me segue lá no Instagram também, te aconselho a me seguir por lá porque eu posto bastante conteúdo de altíssima qualidade para te ajudar a ter uma vida financeira organizada todo santo dia. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. E como eu disse anteriormente, quando nós começamos a se organizar financeiramente, é muito comum que a gente veja que precisamos gastar menos em alguma área da nossa vida, no nosso dia a dia. O problema é que muitas dessas economias acabam se traduzindo em gastos em outras áreas que nós não teríamos se não tivéssemos tentado economizar. E nesse vídeo aqui eu vou te passar uma lista com os principais gastos burros que você tem no seu dia a dia. Mas, antes disso, eu queria deixar muito claro que a expressão economias burras, apesar de ser um termo um pouco vulgar, ele expressa muito bem o que a gente gostaria de mencionar aqui nesse vídeo. Por isso que eu escolhi essa expressão, embora eu particularmente não goste muito dela. E dito isto, a primeira economia que nós vemos que não faz nenhum sentido você fazer no seu dia a dia é na hora de você comprar um colchão de qualidade. E aqui é claro que eu não estou conversando com aquela pessoa que definitivamente fica sobrevivendo todos os meses porque ela ganha muito pouco. Não é com esse tipo de pessoas que eu estou falando aqui. Até porque a gente sabe que se você ganha, por exemplo, um salário mínimo, obviamente não vai sobrar dinheiro para você comprar um colchão bom. Você tendo um colchão para dormir já é bastante coisa no nosso Brasil de hoje em dia. Mas, se você tem sim condição de ter um colchãozinho um pouquinho melhor, seria altamente recomendável que você não tentasse economizar nessa compra. Por quê? Um colchão de qualidade vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono. Você dorme em média 8 horas por dia, ou pelo menos deveria dormir. Se você dorme menos do que isso, você provavelmente vai ter problemas em longo prazo. E se você dorme 8 horas por dia, significa, a grosso modo, que você vai passar 1/3 da sua vida deitado no seu colchão. Que se for um colchão de péssima qualidade, vai te dar muitos problemas, por exemplo, na coluna, no pescoço. E com isso, as outras 16 horas do seu dia, que você não vai passar na cama, você vai passar reclamando das suas noites de sono mal dormidas. E com isso você talvez precise gastar dinheiro com médicos, com massagistas, com quiropraxistas, fisioterapeutas, remédios e assim sucessivamente. Gastos esses que você não teria, em tese, se você tivesse uma boa noite de sono num bom colchão. Então essa é uma economia que muitas vezes acaba não fazendo tanto sentido. Se você puder investir num colchão de qualidade, invista, porque vale muito a pena. E falando em itens de qualidade para sua casa, isso aqui é principalmente para aquelas pessoas que trabalham em home office, que trabalham em casa. Invista numa cadeira ergonômica de qualidade. Por quê? Você vai passar o dia inteiro sentado nessa cadeira, em muitos casos, e nós não fomos preparados biologicamente para passar 8, 10, 12 horas sentados numa cadeira. Se a sua cadeira for de uma qualidade ruim, vai ser o mesmo caso do colchão. Você muito provavelmente vai começar a ter problemas de postura, problemas na coluna, e assim você vai precisar, para corrigir esse problema, desembolsar muito mais dinheiro do que você desembolsaria comprando uma cadeira de qualidade. É uma outra economia que muitas vezes, em longo prazo principalmente, faz você gastar muito mais dinheiro. Então, invista numa cadeira de qualidade se você trabalha em casa. Da mesma forma, invista num computador de qualidade se você também trabalha em home office, porque um computador de baixa qualidade vai demorar para carregar, vai ficar lento, o desempenho dele como um todo vai acabar sendo muito ruim com o passar do tempo e isso vai fazer com que o seu trabalho tenha um rendimento cada vez menor. Você vai ficar mais estressado por conta disso, vai precisar ficar muito mais tempo trabalhando do que você trabalharia se o seu computador fosse bom e assim por diante. Então, no fim das contas, essa também é uma economia que acaba não fazendo tanto sentido. Se você tem condição de investir no material de prestação de serviço um pouco melhor, invista, porque certamente vai fazer bastante diferença, principalmente em longo prazo. Uma outra economia que muitas pessoas têm e que acaba não fazendo sentido, e além de não fazer sentido muitas vezes é até perigoso, é você tentar economizar nas suas manutenções preventivas do seu automóvel. Principalmente se você trabalha com o seu automóvel.
Eu já peguei casos aqui na CRK de clientes nossos onde o seu cônjuge ou um parente seu era motorista de aplicativo e economizava o máximo que ele podia em todo tipo de manutenção no carro, inclusive no freio. Por mais que isso pareça ser uma boa ideia, você percebe que ao economizar em um freio, você está colocando a sua vida em risco, porque se em algum momento o seu freio falhar ou não funcionar da forma correta, você pode se envolver em um acidente e assim você pode literalmente acabar com a sua vida. E o pior de tudo é que você não vai acabar só com a sua, dependendo do caso, vai acabar com a de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade por ter economizado naquilo ali. Sim, se você está economizando em algo que está expondo a sua vida em risco, você está sendo uma pessoa irresponsável. E é claro que, de novo, eu não estou falando aqui com aquela pessoa que não tem condição de comprar um freio adequado, e sim com aquela pessoa que tem um pouquinho mais de condição. Na verdade, se você não tem condição de comprar um freio adequado, talvez você não tenha condição de ter um automóvel e precise repensar um pouco nisso. Mas isso é papo para um outro vídeo. Aqui eu vou falar com aquelas pessoas que têm condição de comprar algo de qualidade mínima, pelo menos, tá? A quarta economia que muitas pessoas tentam fazer no seu dia a dia e que acaba não fazendo muito sentido no fim das contas é economizar em uma alimentação saudável. E aqui, quando eu digo alimentação saudável, eu não estou me referindo necessariamente àquelas alimentações que nós conhecemos como fit, aquela alimentação mais natural, e sim uma alimentação de qualidade, arroz, feijão, macarrão, carne, frango, ovos e assim sucessivamente. Claro que, se você tiver um pouquinho mais de condição e conseguir consumir alimentos com uma qualidade um pouquinho maior, como por exemplo esses alimentos mais naturais, você pode sim começar a se alimentar por meio deles, porque é claro que o benefício que eles vão começar a trazer ao longo da sua vida vai ser muito maior do que os benefícios ou malefícios que você teria se consumisse alimentos ultraprocessados, que, apesar de serem mais baratos, são muito mais prejudiciais para a sua saúde do que os alimentos mais saudáveis. Então, sempre que você puder optar por ter uma alimentação mais saudável, ainda que ela não seja tão barata quanto aquela processada, opte pela mais saudável, porque em longo prazo isso vai fazer muita diferença na sua saúde. Você não vai precisar provavelmente gastar com remédios, com consultas médicas e com alternativas para resolver os problemas de saúde que você vai ter com o passar do tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui eu estou falando muito em coisas que ao longo do tempo vão começando a te trazer problemas, que muitas vezes, de forma imediata, esses problemas não vão surgir, mas na medida em que o tempo for passando, eles vão começando a aparecer na sua vida. Porque muitas vezes é justamente isso que acontece. As pequenas decisões que nós vamos tomando de forma isolada, elas acabam não fazendo tanta diferença assim no fim das contas. Mas quando nós vamos fazendo isso de forma repetida, é que o resultado ele começa a vir de forma cada vez maior. E aí, se a gente começa a tomar decisões prejudiciais para a nossa saúde, em longo prazo nós vamos ter uma saúde debilitada. Se nós conseguirmos todos os dias tomar decisões que nos levam em direção a ter uma vida mais saudável no futuro, nós não vamos precisar gastar no futuro, provavelmente, para resolver aqueles problemas que nós talvez teríamos se não tivéssemos tomado decisões tão saudáveis. Então, é justamente essa a nossa intenção aqui nesse vídeo, fazer você entender que muitas vezes economizar não é saudável, não faz bem para você. Assim como você economizar em educação. Porque existem muitas pessoas que não querem comprar um livro, por exemplo, porque um livro custa R$40, mas eles não vêem problema nenhum em gastar os mesmos 40, 50 ou até muito mais do que isso em uma refeição ultraprocessada. Uma compra aumentaria o seu nível de educação, faria com que você ficasse mais inteligente e possivelmente tomasse decisões mais inteligentes no futuro, não necessariamente apenas com as suas finanças, mas talvez no seu estilo de vida, comportamento e assim por diante. E a outra decisão faria com que você provavelmente não tivesse nada de bom sendo consumido e com o passar do tempo, se você começasse a consumir com mais frequência, você enfrentaria algum problema de saúde. Então percebe como muitas vezes você só enxerga como economia aquilo que não é saudável e aquilo que de fato é saudável e vai te agregar alguma coisa você enxerga como um gasto? Os seus valores muitas vezes eles estão invertidos e você nem se deu conta disso. A pergunta é, por que será? E aí com isso você tem pelo menos duas alternativas. A primeira é continuar fazendo a mesma economia da forma como você está fazendo atualmente, que provavelmente você está economizando errado. E a segunda delas é você começar a tomar decisões, principalmente as financeiras, que vão te levar ao encontro de ter uma vida financeira muito mais organizada, muito mais planejada e que te ajuda a alcançar os seus objetivos com o passar do tempo. Se você quiser isso para a sua vida, eu tenho a solução para você. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você entrar e conhecer o planejamento financeiro aqui da CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial.
Aqui nós vamos te ajudar não só a organizar as suas finanças, montar um orçamento, fazer você economizar do jeito certo, como também vamos fazer você entender o porquê que você gasta o seu dinheiro do jeito errado. O que você precisa fazer para corrigir o seu comportamento e, com o passar do tempo, tomando decisões mais inteligentes a cada dia, você conseguir atingir os seus objetivos de forma tranquila, sem precisar ficar se restringindo muito. Porque planejamento financeiro não é só cortar gastos. Isso é apenas uma alternativa que, às vezes, nós utilizamos dependendo muito do caso. Sempre que possível, eu sempre oriento os meus clientes a não cortar os gastos, principalmente aqueles que são prioritários, porque isso é diminuir qualidade de vida. Então, se você ainda não entrou no planejamento financeiro porque acha que você só vai ficar cortando gastos, negativo. Aqui na CRK funciona diferente. E além de tudo isso, você tem acesso a um aplicativo exclusivo que te ajuda a verificar todo santo dia o quanto você gastou de forma categorizada. Você não precisa ficar perdendo tempo fazendo lançamentos na sua planilha, por exemplo. O sistema faz isso automaticamente e te mostra em tempo real o quanto você já gastou com alimentação, com moradia, com lazer, com gastos pessoais, com a sua família e assim sucessivamente. Você tem o controle das suas finanças literalmente na palma da sua mão. Vale a pena você conhecer o nosso planejamento financeiro, clica no link, chama o nosso pessoal no WhatsApp, agenda uma reunião gratuita para você conhecer como é que funciona, que eu tenho certeza absoluta que vai ser o melhor investimento da sua vida. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue e aproveita e já maratona os outros vídeos que nós temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós já temos por aqui. Eu volto na próxima terça-feira com mais um conteúdo de alta relevância para te ajudar, hein? Até lá!